E aí, galera, tudo bem aí com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marcos, eu sou professor de matemática e estamos aqui para a segunda parte de geometria analítica para a revisão da segunda fase da FUVEST. É um exercício que envolve a circunferência, a equação da reta tangente, a área do triângulo, tudo envolvendo o plano cartesiano. Antes de começar a resolver o exercício, peço aí para você se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, compartilhe o canal. Você se inscrevendo aqui, eu tenho certeza que você vai acompanhar conteúdo aí feito com calma, com carinho, especialmente aí para vocês que estão estudando, quer aprender matemática, tem curiosidade. Eu estou sempre respondendo a galera aí. Eu vou sempre fazer o meu melhor aí para poder ajudar todo mundo. Beleza? Combinado? Vamos lá para a questão então? A questão ela é da FUVEST 2016, a segunda fase. Ele diz assim, ó, no plano cartesiano, OXY, a circunferência C tem centro no ponto P 21 e a reta T é tangente à circunferência C no ponto Q, menos 1 e 5. Temos três itens. Vamos ver o primeiro. Ó. Determine o raio da circunferência C. É o seguinte, eu coloquei uma imagem aqui, mas você não precisa desenhar para resolver esse exercício. Eu só coloquei aqui para você entender a situação, mas não é necessário. Então, ele fala aqui ó, que o centro, a circunferência tem centro no ponto aqui, ó, 2 para x e 1 para y. Está aqui, ó. 2 para x e 1 para y. E a reta T é tangente a C no ponto Q menos 1 e 5. Ó, o ponto Q menos 1 e 5 está aqui, ó, menos 1 e 5. Esse aqui é o ponto Q e esse aqui é o ponto P. Ele falou que tem uma reta tangente aqui, ó, passando por esse ponto aí, tá? Que ele chama de T, tá? Não precisa desenhar nada. É bem possível resolver o exercício sem fazer desenho, ok? Então, ó, o que eu quero que você preste atenção é que esse ponto Q, ele pertence à circunferência C e o ponto P, ele é o centro da circunferência. Ele quer, ó, determine o raio. Quem que é o raio? O raio é a distância do ponto P ao ponto Q, tá? Essa medida aqui é o raio, beleza? Então, aqui no item A, então, lá, a distância do ponto P até o ponto Q é igual ao raio. A gente sabe que a distância entre dois pontos, distância do P até o Q, quem que é? É a raiz quadrada do x do ponto P menos o x do ponto Q ao quadrado, mais o y do ponto P menos o y do ponto Q ao quadrado. Tudo dentro da raiz quadrada. A ordem aqui do x do ponto P, x do Q, y do P, y do Q, não importa, tá? Como está elevado ao quadrado, o resultado vai ser positivo. Então, a distância aqui é o raio, e isso vai ser a raiz quadrada. Olha lá, o x do ponto P. O x do ponto P é 2, menos o x do ponto Q, que é menos 1. Então, vai ficar 2 menos 1, tudo ao quadrado. Mais o y do ponto P é 1, menos o y do ponto Q, que é 5, ao quadrado, e todo mundo aí dentro da raiz. Isso vai ficar raiz. Aqui, ó, esse menos com esse negativo com negativo aqui vai dar positivo. Então, vai ficar 2 mais 1. Então, vai dar 3 ao quadrado. Mais aqui vai ficar 1 menos 5, vai ficar menos 4 ao quadrado. Tudo aí dentro da raiz. E isso vai ficar raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é 9, mais, ó, tem que resolver a potência aqui primeiro. Menos 4 ao quadrado é 16. Isso vai ficar a raiz quadrada de 9 mais 16, que dá 25. Então, o raio aí é igual a 5. Portanto, o raio que ele está pedindo aí é igual a 5. É a distância do ponto P, que é o centro da circunferência, até o ponto Q, que ele pertence à circunferência. Uma vez que a reta é tangente a esse ponto na circunferência, então esse ponto pertence à circunferência.
ok? Portanto, aí o raio é igual a 5. Vamos para o item B. O item B fala assim, encontre uma equação para a reta T. Bom, uma equação para a reta T é o seguinte. Para a gente encontrar a equação de uma reta, o que a gente precisa? Precisa de dois elementos. A gente pode ter dois pontos. Se a gente conhece dois pontos. Uma outra possibilidade, o coeficiente angular. E um ponto. Tá? Bom, como essa reta é tangente, a gente vai conhece só esse ponto Q. Tá? A gente vai usar um truque aqui. É o seguinte. Se eu encontrar o coeficiente angular da reta que passa por PQ, essa reta tangente que passa por Q, essa reta é perpendicular à reta que passa por Q. Então, ó, é o seguinte, eu vou colocar uma observação aqui. Ó. Note que a reta T é tangente à circunferência e é perpendicular à reta que passa por PQ. Tá? Então, existe uma reta que passa aqui, ó, por esse segmento PQ. Certo? Existe uma reta que passa aqui. E toda reta que passa pelo centro da circunferência, ela é perpendicular à reta tangente, né? O cruzamento aqui, onde essas duas retas são concorrentes, elas são obrigatoriamente perpendiculares, tá? Então, toda reta tangente é perpendicular à reta que passa pelo centro da circunferência. E a gente consegue encontrar esse coeficiente angular. Basta a gente lembrar que se T ela é perpendicular à reta PQ, então o produto do coeficiente angular da reta que T, o produto do coeficiente angular da reta que T pela reta PQ é igual a menos 1. Tá? Isso aqui é um teorema lá da geometria analítica. Se duas retas são perpendiculares, então o produto dos coeficientes angulares é igual a menos 1. A gente consegue calcular esse coeficiente angular aqui, ó. O coeficiente angular da reta que passa por PQ, quem que é? É o y do ponto P menos o y do ponto Q sobre o x do ponto P menos o x do ponto Q. Olha lá, ó, y do ponto P, 1, menos y do ponto Q, 5, sobre x do ponto P, 2, menos x do ponto Q, menos 1. Isso aqui vai ficar menos 4, sobre aqui, ó, vai dar mais, vai ficar 2 mais 1, que dá 3. Então, esse coeficiente angular é menos 4 terços. Então, o coeficiente angular da reta T, a gente consegue calcular por meio dessa expressão aqui, ó. Então, o coeficiente angular da reta T, quem que vai ser? Vai ser menos 1. Olha lá, ó. Dividindo os dois lados aqui pelo coeficiente angular da reta que passa por PQ, vai ficar menos 1 dividido pelo coeficiente angular da reta que passa por PQ. Daí, o coeficiente angular da reta T vai ser menos 1 dividido por menos 4 terços,
Aqui, ó, esse negativo com esse negativo aqui dá positivo, vai ficar 1 dividido por 4 terços. Então, vai ser 1 multiplicando aqui pelo inverso, vai ficar 3 quartos. Então, 1 vezes 3 quartos é 3 quartos. O que a gente tem? O coeficiente angular da reta T, e T passa por, olha lá, o ponto Q, ó, menos 1 e 5. Se eu tenho o coeficiente angular e tenho o ponto que pertence a essa reta, eu consigo obter a equação dessa reta. Como? Então, a equação da reta T, a gente pode usar lá a equação fundamental, né? Ou a equação reduzida, tanto faz, tá? Então, por exemplo, uma forma é essa aqui, ó, o y menos y0 igual ao coeficiente angular da reta considerada vezes x menos x0. Ou você pode usar lá o y igual ao coeficiente angular mx mais o n, dá para calcular o n depois. Qual você vai usar? Qual você quiser, tá? Os dois vão chegar no mesmo resultado, tá? Então, você fica a seu critério, pode usar qualquer uma. Eu vou usar a equação reduzida, que é lá, o y é igual ao coeficiente angular da reta t vezes x mais o n. Bom, quem que é o y? Como que eu faço para encontrar o n? Se eu conheço o y, o x e o coeficiente angular, a gente calcula o n, tá? Então, lá, o y, quem que é o y aqui? Ó, 5. O coeficiente angular da reta t, 3 quartos. Vezes o x, quem que é? Menos 1, mais o n. Isso implica que o 5 é igual a 3 quartos vezes menos 1, menos 3 quartos, mais n. Esse 3 quartos aqui está negativo, somando 3 quartos dos dois lados, vai ficar 5 mais 3 quartos igual a n. Se a gente multiplicar todo mundo aqui por 4, vai sumir esse 4 aqui da fração, ou você pode tirar o MMC aqui, do jeito que você quiser. O MMC ela vai ser 4, então, ó, 4 dividido por 1, 4 vezes 5, 20. Mais 4 dividido por 4 dá 1, vezes 3, dá 3, é igual a n. E, para finalizar, o n vai ser 23 quartos. Aí, a equação da reta vai ser quem lá? Coeficiente angular, 3 quartos de x, mais o n, que é 23 quartos. Essa aqui é uma equação, você pode escrever essa equação na forma geral, né? Se você quisesse essa equação na forma geral, não precisa, tá? Aqui acabou, basta multiplicar os dois lados aqui por 4. Multiplicar por 4 aqui, você vai ter 4y. Aqui, ó, esse 4 com esse 4 cancela, sobra quem? 3x. Mais esse 4 com esse 4 aqui cancela, sobra o 23. Daí, pegando o 4y, subtraindo 4y dos dois lados, vai ficar 3x menos 4y mais 23 igual a 0. Tá? Essa aqui é a equação geral, essa aqui é a equação reduzida e as duas formas estão corretas. Tá? Então, essa é a equação da reta que passa pelo ponto Q e é tangente à circunferência C. Tá? Então, só para dar uma recapitulada aqui, é o seguinte. Toda reta tangente à circunferência ela é perpendicular à reta que passa pelo centro da circunferência. Tá? Uma vez que a gente consegue calcular o coeficiente angular da reta que passa por P e por Q, a gente usa esse teorema da geometria que, se duas retas são perpendiculares, então o produto dos coeficientes angulares dessa reta é igual a menos 1.
A gente calculou lá o coeficiente angular da reta que passa por PQ, deu menos 4/3. E utilizando esse teorema, a gente acha o coeficiente angular da reta T. Encontramos aqui 3/4. E para você encontrar a equação da reta, você pode usar a equação reduzida ou a equação o y menos y0, que é chamada de equação fundamental, x menos x0, você vai encontrar a mesma equação, certo? Então, esse foi o item B. O resultado você pode usar tanto esse aqui ou como esse aqui. As duas equações representam a mesma reta. Beleza? Então, esse item foi bom para até revisar isso aqui, que é bastante comum aparecer aí em alguns exercícios. Agora, a gente vai resolver o item C. O item C, ele fala assim, ó, calcule a área do triângulo PQR, sendo R o ponto de interseção de T com o eixo OX. Então, nós temos aqui ó, a reta T. A reta T é aquela reta tangente à circunferência no ponto Q. E ao prolongar, né, essa reta ela vai passar aqui, intersectando o eixo OX, e ele fala que tem um ponto R aqui. Então, o triângulo PQR vai ser esse triângulo aqui, ó. Lembrando que eu fiz um desenho aqui, mas não há necessidade. Você consegue encontrar as coordenadas desse ponto aqui sem fazer desenho algum, tá? É só para a gente entender a situação, certo? Esse ponto R aqui, ele é um ponto da forma x, eu vou colocar um Rzinho para representar a coordenada do x do R, e o y é 0. Se você rebater aqui no eixo dos y, vai recair no 0, tá? Então, como que eu faço para encontrar esse valor do x? A gente vai lá na equação da reta. Lembra, a gente encontrou lá a equação da reta? Se você for usar a equação reduzida, a gente encontrou lá que é 3/4 de x mais 23/4. Como que acha esse x aqui? Esse x ele é encontrado quando o y é 0. Tá? Então, aqui no lugar do y, a gente vai substituir por 0. Eu quero saber para qual valor do x o y vai dar 0, a gente vai encontrar as coordenadas desse ponto R. Então, vai ficar 3/4 vezes o x do ponto R mais 23/4. Subtraindo 23/4 aqui, a gente vai ter o seguinte. Aqui vai ficar menos 23/4 é igual a 3/4 do x do ponto R. Como esses denominadores iguais a 4 aí, dá para cancelar, vai sobrar o seguinte, que 3 vezes o x do ponto R é igual a menos 23, e daí o x do ponto R vai ser menos 23 terços. Portanto, o ponto R ele é menos 23 terços para x e 0 para y. Quando a gente conhece três pontos que representam os três vértices de um triângulo no plano, a gente consegue calcular a área desse triângulo. Tá? A área do triângulo ele é meio do módulo de um determinante, em que D é o determinante com as coordenadas lá do x do ponto P, y do ponto P e a última coluna completa com 1. X do ponto Q, y do ponto Q, a última coluna completa com 1. E aqui vai ficar o x do ponto R, o y do ponto R e completa com 1. A ordem que vai colocar essas coordenadas não importa. Poderia colocar o x do P aqui, o x do Q aqui, o x do R aqui. Como está em módulo, isso aqui é o módulo, então não importa se esse determinante dá negativo. Vai colocar em módulo e o resultado vai ficar positivo. Tá? Quando você muda a linha do determinante, ele muda o sinal do valor do determinante.
Então, não importa para a gente aqui, como vai estar no módulo, vai ficar sempre positivo. Então, vamos calcular esse determinante D aí. Então, lá, vou colocar os pontos aqui. Ó. O ponto P, ele é 2 e 1. O ponto Q, menos 1 e 5. E o ponto R, menos 23 terços e 0. Então, lá, ó, x do ponto P, 2. Y do ponto P, 1. E a última coluna completa com 1. X do ponto Q, menos 1. Y do ponto Q, 5. A última coluna completa com 1. A última linha, x do ponto R, menos 23 terços. Y do R, 0. E a última completa com 1. Bom, esse é o determinante 3 por 3. Tem várias maneiras de calcular esse determinante. Vou calcular pela regra de Sarri, que é aquela que você copia as duas primeiras colunas. Então, vou copiar aqui, ó, 2 menos 1, menos 23 terços, 1, 5, 0. Aí a gente vai multiplicar os elementos no sentido da diagonal principal, pegando de 3 em 3. Ó. Tem esses 3 aqui. Ó. 2, 5 e 1. Quando a gente multiplica no sentido da diagonal principal, a gente mantém o sinal do produto. Então, ó, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 1, 10. É positivo, então mais 10. Aqui, ó, 1 vezes 1 vezes menos 23 terços. Ó, 1 vezes 1, 1. Vezes menos 23 terços, menos 23 terços. E esses 3 aqui, ó, 1 vezes menos 1 dá menos 1 vezes 0 dá 0. Agora, no sentido da diagonal secundária, aqui, ó, do 3 em 3 também, ó, por exemplo, esses 3 aqui. Só que aqui a gente vai inverter o sinal do produto. Vai ficar aqui, ó, 1 vezes 5, 5. 5 vezes menos 23 sobre 5 vai ficar assim, ó, menos 23 sobre 5 vezes 23 sobre 3 vezes 5. Isso aqui vai ser, ó, 5 vezes 23 vai dar 5 vezes 20 dá 100. 5 vezes 3, 15, então dá menos 115 sobre 3. Só que inverte o sinal, então vai ficar mais 115 sobre 3. Agora esses 3 aqui, ó. 2 vezes 1, 2 vezes 0, 0. E esses 3 aqui, ó. 1 vezes menos 1, menos 1 vezes 1, menos 1. Inverte o sinal, mais 1. Somando esses 6 valores aqui, a gente tem o seguinte, ó. A gente tem 115 menos 23, 115 sobre 3, menos 23 sobre 3, aqui, ó, mais 0, mais 1 dá 1, mais 10 dá 11, 11 mais 0 vai dar 11, certo? A gente pode até escrever esse 11 com um denominador 3, que ele facilita bastante também os cálculos. Por exemplo, a gente pode escrever aqui, ó, 115 sobre 3, menos 23 sobre 3 mais o 11. Se multiplicar por 3 e dividir por 3, vai ficar 33 sobre 3, tá? Então, aqui, ó, 33 menos 23 dá 10. 10 mais 115 vai dar 125 sobre 3, tá? Então, esse é o valor do determinante. Agora, ele não acabou, a gente precisa calcular essa área, tá? A área vai ser como? Olha lá, a área do triângulo é meio vezes o módulo desse determinante. Então, a área do triângulo é meio vezes o módulo de 125 sobre 3. Vai ser meio, o módulo de 125 sobre 3 é 125
sobre 3 é ele mesmo. Então, ficou aqui, ó, 1 vezes 125, 125. E 2 vezes 3, que dá 6. Então, 125 sobre 6 unidades de área é a área desse triângulo aqui, PQR, tá? Então, primeiramente, a gente teve que encontrar o ponto R, que ele fala que é um ponto de interseção de T com o eixo OX, então é esse ponto aqui. Um ponto que pertence ao eixo das abscissas, ele tem coordenada do tipo x e 0 para y, tá? Precisávamos encontrar o valor desse x do ponto R, como ele pertence à reta, ele tem coordenada y igual a 0, então no lugar do y a gente substituiu por 0 e encontrou o x do ponto R, que deu menos 23 sobre 3. Como nós temos os 3 pontos, a área do triângulo, se a gente conhece as coordenadas dos pontos que representam os vértices desse triângulo, é meio vezes o módulo do determinante. Quem é esse D aqui? É esse determinante aqui, ó. Você coloca lá o x do ponto P, o y do ponto P e completa com 1. O x do ponto Q, o y do ponto Q completa com 1. X do ponto R, y do ponto R completa com 1. Essa ordem aqui não importa, tá? Se você tivesse trocado essa ordem aqui, o que ia acontecer? Esse determinante ia mudar o sinal, mas como está no módulo, ele vai ficar sempre positivo. Calculamos o determinante, deu 125 sobre 3. Então, ficou meio do módulo do determinante. O módulo 125 sobre 3 é ele mesmo. E no final aqui deu 125 sobre 6 unidades de área. Esse é o resultado esperado. Tá bom? Então, galera, esses aí foram os 3 exercícios, né? Os 3 itens desse exercício da FUVEST 2016. A gente conseguiu revisar aqui alguns conceitos importantes, né? Espero que eu tenha ajudado você aí. Qualquer dúvida pode deixar aí embaixo nos comentários que eu vou estar te respondendo e tentando esclarecer as possíveis dúvidas aí que vocês tiverem. Tá certo? Galera, não esqueça de se inscrever aí no canal, que o próximo vídeo ele vai ser a continuação da revisão aí para a prova da FUVEST, a segunda fase. Espero que você não perca essa revisão, que vai te ajudar aí a revisar os conteúdos aí para a prova, beleza? Espero você no próximo vídeo, hein? Um grande abraço para você, que você tenha boa saúde, esteja tudo bem com todos vocês. Um grande abraço, valeu, até mais!